que houve com o ouro e com a prata, cara? Estavam me falando que era estável, que não sei o que lá, que ia para a lua agora e de repente deu uma queda. O que mais chamou atenção na questão do ouro e da prata foi a velocidade da queda. Né? A gente fez um vídeo há poucos dias atrás falando que o ouro e a prata estão subindo e coisa e tal, e bacana, se você olhar aqui o ouro, né, subindo, 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 subindo ao longo do último ano aqui, só que de repente, questão de horas, despencou o ouro aqui, tá? Não me entenda mal, o ouro ainda está com uma boa valorização aí, se você considerar o último ano, pelos exatos motivos que a gente explicou aqui, né? Muitos bancos centrais no mundo inteiro estão querendo acumular ouro. E a prata fazendo a mesma coisa aqui, o mesmo caminho. Teve uma queda muito abrupta. O que chamou a atenção só foi a velocidade da queda, que foi uma coisa muito impressionante, né? O que terá ocasionado esse tipo de coisa? E existem algumas suspeitas nisso daí. Uma suspeita é a questão da indicação do Trump, do Kevin Warsh, que é o novo, vai ser o novo presidente do Fed lá nos Estados Unidos, né? O Kevin Warsh é um presidente, um economista americano muito respeitado e coisa e tal, que tem uma visão, como é que eu vou dizer, mais leniente com relação à inflação, ou seja, é um cara que é visto como alguém que tende a baixar a taxa de juros, mas não é uma pessoa que é pau-mandado do Trump. Ou seja, o medo que todo mundo tinha é que o Trump iria colocar uma pessoa que iria obedecer ele abertamente, ia ser um cara totalmente trumpista. E não foi isso que aconteceu. O Trump escolheu um cara de mercado, é verdade, um cara que tem uma visão mais de deixa a inflação comer um pouquinho, não tem problema não, mas um cara que é de mercado, que tem uma seriedade grande aí, que já é conhecido no mercado. Isso é uma boa indicação. Talvez isso tenha dado uma força para a questão dos mercados como um todo, né? Mas a verdade é que o que a gente viu é uma outra coisa. Então, o que aconteceu foi uma queda não só no ouro, no dólar, mas também nas ações. Caiu tudo aqui. Ainda estamos com algum reflexo de queda aqui. O Bitcoin também caiu. Todo mundo está caindo. O que está acontecendo, né? Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Se o problema é mesmo Kevin Warsh, se é outra coisa. E também eu vou falar sobre a Coinex. Vocês sabem, eu sou embaixador da Coinex e eu continuo apostando no Bitcoin. Ah, mas o Bitcoin caiu. É verdade, o Bitcoin continua no mesmo movimento aqui, lateralizado, que está aí já há um ano meio que parado o Bitcoin. É verdade, ele está parado aí nessa faixa. Não é nenhuma queda muito grande, a flutuação que está acontecendo aqui. Mas a grande questão que eu falo do Bitcoin são os fundamentos. O Bitcoin é a moeda certa no momento que os estados falham. E o que a gente está vendo são a falha do modelo de moeda fiat dos estados. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Cracudo, que mora aqui na minha rua, o pescador Robson Cruzoé e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o ouro e a prata estavam subindo pra caramba, né? A gente fez um vídeo sobre isso alguns dias atrás, aí o ouro só sobe, 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 realmente. Se você olhar o gráfico do ouro aqui, impressionante, né? Subindo, subindo, aí de repente deu uma queda zona aqui. Olha só, pode ser uma coisa intermediária, tá? Ele deu uma queda aqui também, ó, caiu bem aqui também e depois voltou a subir. Então assim, pode ser que seja só um movimento de correção, isso é normal, mercado funciona assim mesmo, né? Quando começa a subir muito o valor de um ativo, algumas pessoas acham que está na hora de vender e aí querem realizar o lucro, né? E aí realizam um lucro, você tem uma quedinha no valor daquele ativo. Então pode ser que seja só isso. Pode ser que seja só um reajuste aqui, mas depois vai voltar a subir. É uma possibilidade. Aqui, a prata, a mesma coisa. A prata caiu mais, tá? A prata foi um negócio mais feio aqui. Mas, de qualquer forma, é o mesmo mecanismo. É a mesma lógica de ter uma diminuição aí, talvez para, né, o pessoal tá realizando lucros e coisa e tal, com relação à prata também, né? A minha crítica ao ouro e à prata continua sendo a mesma crítica que eu fiz no último vídeo, ou seja, eu entendo que o ouro e a prata estão subindo porque os bancos centrais do mundo inteiro estão querendo acumular riqueza na forma de ouro e metais preciosos, né? E para quem tem muito dinheiro, para quem é um banco central que pretende acumular e vender, talvez daqui muito no futuro, é muito mais importante ter o recurso acumulado do que propriamente se preocupar com a coisa de vender. Metal, eu não tenho dúvida nenhuma que é uma excelente alternativa para isso. A questão toda é o que eu falo, para você, para mim, para o investidor, pessoa física, para a pessoa que está investindo algum dinheiro, eu considero investimento em metais muito ruins.
porque se você quiser vender rápido o metal, é complicado de vender, tem deságio muito grande para vender metal, porque é muito difícil, você tem que testar o metal para ver se o metal realmente funciona, né? Então não é uma coisa fácil de você fazer, e acaba tendo prejuízo para investidores pequenos. A menos que você vá comprar grandes quantidades para manter parado sem fazer nada com aquilo, não vale a pena você comprar muitos metais, apostar no metal para valorização. Aí tem um pessoal que fala assim, ah não, mas eu comprei o ETF do ouro, eu comprei uma criptomoeda lastreada em ouro. Meu amigo, tu tá ligado, tu tá confiando que esse ouro existe de verdade, né? Tu comprou um papel de um cara, né? Um cara te vendeu um papel, né? Ou seja, ok, pode ser que funcione, né? Mas lembra sempre aquilo que eu falo para vocês, o problema que está acontecendo agora, essas quedas e subidas abruptas, é porque muita gente teme um colapso do sistema. E se vier um colapso do sistema, amigo, ETF é um papel, tu ganhou comprou um papelzinho, não tem valor nenhum aquilo ali não, né? Vai quebrar todo mundo, não vai ter, se você quer, cadê o meu ouro? Eu quero agora o metal aqui, não vai ter o metal. Então isso é um problema. A mesma coisa criptomoeda lastreada em ouro. Tem uma meia dúzia de criptomoedas lastreadas em ouro aí que eu não confio em nenhuma delas. Tá? Você pode escolher confiar, pode ser que você confie, mas eu não confio. Como é que você sabe? Como é que você sabe que o cara realmente tem o ouro lá para lastrear a criptomoeda, não está te vendendo um negócio ali? E, de novo, eu concordo, num mercado, digamos, normal, não tem muito problema. O cara não vai, vendeu, comprou, não sei o que lá, tá tranquilo, funciona, né? Na prática, na hora que der merda, na hora que a coisa apertar, a única chance que você tem realmente de ter investimento em metal é se você tem o metal na sua mão. E aí o metal na sua mão tem aquela outra dificuldade que eu já falei para vocês. Primeiro que você tem que entender da coisa, para não comprar metal falsificado ou coisa de baixa qualidade, coisa e tal. E segundo, para você vender o metal em espécie também é complicado. Então eu, sinceramente, não faço investimento em metal. Até tem alguma coisa de emergência para caso de colapso total, mas é muito pouca coisa, não é algo que eu invista de verdade nisso daqui, né? Mas, de novo, cada um tem aí a sua visão de mundo, não estou criticando quem acha que metal é a melhor coisa, né? O fato é, por que caiu o ouro e a prata tanto aqui? Pode ter sido correção apenas? Pode ter sido, mas está parecendo muito estranho. Está uma queda muito abrupta isso daqui. É sinal de alguma coisa que mudou. E não foi só no ouro e na prata, foi também na questão das ações. Muita gente vendendo ações. O que o pessoal está imaginando? Está imaginando justamente, o Bitcoin também, o Bitcoin caiu também. O Bitcoin sempre cai quando cai tudo. Por quê? Porque o Bitcoin é um ativo muito líquido. Quando as pessoas precisam de dinheiro, o Bitcoin é fácil de vender. Mas o Bitcoin tende a recuperar rapidamente. Vamos ver o que acontece daqui para frente, né? Muita gente está dizendo que é por conta da indicação do Kevin Warsh para comandar o Federal Reserve lá nos Estados Unidos, né? O Federal Reserve é o Banco Central americano e agora chegou a vez do Trump indicar o próximo presidente do Banco Central e ele indicou o Kevin Warsh. Muita gente viu como uma escolha boa do Trump, mais ou menos. A melhor escolha possível que seria possível o Trump fazer. A gente sabe que o Trump é meio Lula. O Trump quer que baixe a taxa de juros a qualquer custo. Não importa se vai ter inflação, tem que baixar a taxa de juros. Lá nos Estados Unidos, isso é uma posição razoável de você ter. Por quê? Porque a inflação lá é historicamente baixa. Já teve casos na década de 80, que estava um pouquinho mais alto e coisa e tal, mas se recuperou. Aqui no Brasil, eu acho que é um jogo muito mais arriscado o Lula querer baixar a taxa de juros na marra por conta não importa ter um pouco de inflação, que não sei o que lá. Por quê? Porque aqui no Brasil isso é um problema mais sério. O brasileiro está acostumado com inflação, pode gerar um problema ainda maior no final das contas, né? Mas o Trump lá nos Estados Unidos tem essa visão. Então, assim, o temor que havia no mercado é que o Trump ia indicar um pau-mandado dele. Uma pessoa que obedeceu o Trump. E isso ia acabar com a independência do Banco Central. Não foi isso que o Trump fez. Ele indicou o Kevin Warsh, que é de fato um cara que tem uma posição mais leniente com relação à inflação, que topa realmente baixar um pouco a taxa de juros e coisa e tal, mas é um cara de mercado, é um cara que tem uma carreira nessa área. Ele já foi, inclusive, governador do Fed e coisa e tal. Então, via de regra, isso foi visto como uma coisa positiva pelo mercado e talvez isso tenha sido a coisa, mas não faz sentido. Se o mercado viu como positivo e caiu o ouro e a prata, por que caiu as ações? Porque, ao contrário, as ações deveriam subir, né? Ou seja, né, tá melhorando o mercado, vai cair a taxa de juros, significa que as pessoas vão ter que tirar dinheiro dos títulos públicos e botar no mercado de ações, né? Para ter um rendimento melhor. Então,
eu não sei se essa verdade é que isso aqui, esse é o movimento não, tá? O que eu acho que aconteceu mais é justamente que o pessoal percebeu a resolução do problema lá do Japão. O problema do Japão, parece que os Estados Unidos decidiram ajudar o Japão na questão dos títulos japoneses, né? Isso é uma coisa muito importante. O Japão tem muitos títulos da dívida americana e havia um risco muito grande se o Japão perdesse o controle, os Estados Unidos também. Eu acho que esse fator foi o mais importante nessa história toda. Então, o que está acontecendo aqui, no meu ponto de vista, é que não mudou fundamentalmente nada, tá? O que continua o mercado muito pessimista, continua muita gente procurando uma alternativa contra o dólar. Só que estão vendo que o dólar é muito forte. Aquela ideia, e tem alguns artigos falando aí, não, porque a Europa vai vender os títulos americanos, vai quebrar os Estados Unidos. Eu já expliquei no último vídeo que não funciona assim, meu amigo. Se a Europa começar a vender os títulos americanos para quebrar os Estados Unidos começam a vender os títulos europeus e quebra a Europa muito antes de começar a fazer cosquinha nos Estados Unidos. Então, assim, o mercado tá querendo se proteger da moeda fiat. Então, isso que eu acho que é a principal mensagem que há aqui. Os próprios governos, os próprios bancos centrais do mundo inteiro estão percebendo a fragilidade do sistema fiat. Está todo mundo querendo sair do dólar. Mas sair do dólar e para onde? Aí que está o problema que eu falei para vocês. De fato, o dólar está enfraquecido com as políticas sócias do Trump. Mas e para o Yuan? Não, o pessoal não vai para o Yuan, para com isso, não tem lógica nenhuma, o Yuan não tem essa força, se for vai para o euro, mas mesmo o euro eu acho que não tem essa força toda para conseguir desbancar o dólar. Então, assim, todo mundo quer uma proteção contra o dólar, mas não tem para onde correr. E aí que eu digo para vocês, tem para onde correr. Tem para onde correr. E aí é o fundamento do Bitcoin. É lógico, você não vai ver governos comprando Bitcoin para reserva em grande número, porque o governo tem medo do Bitcoin. O Bitcoin acaba com o poder do governo de emitir moeda, de gerar inflação e com isso se financiar. Então governos do mundo inteiro preferem não comprar Bitcoin. E, além disso, você tem um fato, né, que muita gente, muitos investidores institucionais estão comprando Bitcoin em ETF. Bitcoin ETF é papelzinho, meu amigo, não é Bitcoin de verdade. Se não está na sua carteira, não é seu Bitcoin, né? Eu entendo que investidores institucionais e pessoas que estão acostumados com a bolsa preferem fazer esse tipo de coisa. Mas eu, cada dia que passa, eu fico mais suspeito de que o que está acontecendo é uma grande manipulação no nível do ETF do Bitcoin, ou seja, o pessoal está emitindo mais ETF do que tem Bitcoin guardado em reserva mesmo. Mas enfim, de qualquer forma, o Bitcoin está protegido. Se você tem o Bitcoin, você tem o valor ali, né? É o que eu falo para vocês, se você olhar para os fundamentais, para a base da coisa, para o motivo, né, da coisa estar dando um problema, o que a gente está vendo é justamente esse superendividamento de todos os bancos centrais, o pessoal querendo correr para algum lugar, porque não sente que o dólar é seguro mais, e correr para onde? Não tem outra moeda. Tem o Bitcoin. O Bitcoin é a moeda correta. É o que eu falo para vocês. Isso é o ponto que a gente vai chegar em algum momento. Não vai ser fácil, porque, de novo, os governos vão resistir a isso, eles não vão querer ir para esse lado. Mas as pessoas cada vez mais vão perceber esse ponto, né? E se você quer experimentar isso, quer ver como é que faz, como é que você pode comprar Bitcoin? Eu recomendo a Coinex. A Coinex é uma corretora lá de Hong Kong, ela opera aqui no Brasil, você pode comprar diretamente aqui. Se você entrar na página da Coinex aqui e tiver em inglês, você pode mudar para português aqui, e pode escolher aqui também a moeda que você prefere, BRL ou dólar, dependendo do que você prefere para fazer a comparação das moedas, né? E é uma corretora que tem bastante tempo, muito sólida, funciona muito bem, é a corretora que eu uso também. E eu sou embaixador da Coinex, então eu recebo um caraminguá se você se inscrever na Coinex com o meu código de indicação. Então aqui na descrição desse vídeo vai ter lá o link para você se inscrever, eu peço que você se inscreva com o meu link, para me ajudar, para me dar um caraminguá. E além disso, você tem ali um vídeo que eu vou botar na descrição explicando como é que funciona a coisa toda aqui, mas não tem segredo. Para você comprar criptomoeda, tem várias maneiras aqui, negociação peer-to-peer, transação de terceiros, o que eu uso é isso daqui, transação de terceiros aqui com a Simplex, é o que eu costumo fazer para comprar aqui, mas tem outras alternativas aqui para você comprar. Por que tem que negociação de terceiros? Porque, como eu falei, a Coinex fica lá em Hong Kong, ela não está aqui no Brasil, né? E por isso também que ela não se sujeita às leis aqui do Brasil. Então, como ela está lá nos Estados Unidos, tem que ter um intermediário para lá. Ela tem uma alternativa para você comprar diretamente aqui, que é através de um intermediário dela aqui, né? Então você pode comprar por aqui também. Eu prefiro não, eu prefiro comprar pela negociação de terceiros. Mas fica à vontade, funciona aqui também, então eu já testei aqui, funciona também, você pode comprar aqui também criptomoedas através de Pix, pagando em Pix diretamente na Coinex, né?
Então, funciona muito bem, o link vai estar na descrição. Eu recomendo, mesmo que você não goste de Bitcoin, que você não acredite, experimenta. Compra uma merrequinha para você ver como é que é, pra você entender como é que é para comprar Bitcoin, como é que funciona a coisa, como é que é a lógica, onde é que fica, porque sempre, tudo quanto é investimento tem uma taxazinha, tem um descontozinho, tem uma dificuldadezinha, né? Então é importante para você saber como é que é a coisa, que se amanhã você precisar comprar mais ou precisar vender e coisa e tal, você já está, né, já tá ajeitado na coisa, já está sabendo como fazer pelo menos isso daqui. É o que eu falo para todo mundo. Bitcoin é a segurança que a gente tem contra o colapso do Estado. O Estado está colapsando, está dando merda essas coisas aqui. E é bom você, no mínimo, saber como fazer essa coisa. Não confie em ETF. Esse papo de ETF, ok, se você quiser comprar, fica à vontade, mas eu não recomendo confiar. ETF é papel. Lembra que o Bitcoin é uma moeda para o caso de um colapso do sistema. Para o colapso do sistema, aquele seu papelzinho, amigo, vai ver só o papel mesmo. O ETF não vai valer nada. Enfim, é isso daí. Coinex é muito bacana. Eu vou botar, além do link do vídeo explicando como é que usa aqui a Coinex, eu vou botar também um outro link explicando como é que você faz o DCA, que é o Dollar Cost Average, que é a compra média de custo médio de dólar, que é uma maneira de você comprar dólar ao longo de um tempo, comprar Bitcoin ao longo de um tempo, e assim evitar essas flutuações no valor do Bitcoin, né? Então tá na descrição do vídeo. Por favor, se inscrevam lá na Coinex com o meu link de indicação. E vamos ver para onde é que vai esse negócio aqui, tá? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.